método Corey Hare, ele vai muito além das constelações, porque dentro da minha trajetória nas constelações, que eu sou apaixonada, eu sempre busquei algo mais, né? O tempo todo eu estou buscando como pode melhorar, como eu posso agregar mais resultado, mas com mais outras ferramentas, elas juntas podem nos trazer clareza, né? Por que a gente precisa de clareza? Porque a gente precisa entender aonde a gente está, quem a gente é e aonde a gente precisa chegar. E dentro dessa clareza, né, muitos clientes chegam e às vezes eu pergunto, qual é a sua maior dor? E às vezes a gente tem tantas dores que a gente não consegue nem detectar, né? Aonde é a maior dor? Muitas pessoas falam assim, minha dor é no relacionamento. E é interessante que o relacionamento, ele é... O primeiro contato que a gente tem no mundo, quando a gente nasce, é o relacionamento com a mãe. E quando o relacionamento com a mãe há alguns emaranhados a serem resolvidos, a gente passa a ter desafios nos relacionamentos durante a vida. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, mas não tenho com a minha mãe. Será que você tem um bom relacionamento com todo mundo? Ou você tem uma necessidade de agradar a todos para que você possa ser visto? Muitas vezes a gente tem esse comportamento e a gente não percebe que, na verdade, a gente quer agradar a todos. E quando o inconsciente a gente tem essa necessidade de agradar a todo mundo, nos cria muita mágoa e muita raiva pela necessidade de agradar. Então, dentro desse programa, a gente vai ter clareza de quem somos. Será que realmente eu tenho um bom relacionamento com todo mundo ou eu tenho uma necessidade de ser visto, de agradar? Então, essa é uma grande pergunta que eu já faço a todos vocês, né? Porque se lá com a minha mãe, em algum momento, inclusive na amamentação, né, filhos que de alguma forma tiveram o ciclo da amamentação interrompido, ou seja, nasceu outro filho depois e a mãe tirou a alimentação de você, isso também te causou traumas, isso também te causou impactos emocionais, que você nem sabe que esses comportamentos que de repente você tem, uma fome muito grande, ou um desejo, uma necessidade de comer o tempo todo, ou uma necessidade de preencher algo que nem você sabe o que é, pode ter sido causado por um trauma de amamentação. Então, existem, assim, inúmeras situações que podem ter sido a origem das questões ou dos comportamentos que você tem hoje e que muitas vezes a gente tenta mudar isso racionalmente. O que é que como que a gente tenta mudar isso racionalmente? A gente sabe, né, que algo que não está bom nos causa o resultado A e a gente fica ali forçando a mudança. Isso causa um desgaste, uma irritação, um cansaço, uma desistência. E quando a gente vai lá no fundo da questão e vira uma chave, a mudança é efeito dominó. Tudo aquilo que aquela situação profunda me causou vai sendo ressignificada em doses homeopáticas, tá? Porque a gente tem muitas questões a serem resolvidas dentro desse programa, por isso que ele tem um tratamento de 90 dias, porque a gente precisa fazer isso em doses homeopáticas, senão a gente não dá conta, né, de trazer tanta resolução. Então, quando a gente tem clareza, a nossa mente busca a origem, traz a resolução para que a gente seja a verdadeira essência, né? Quem é a nossa verdadeira essência? Alô? É quando nós temos clareza do nosso propósito maior e das nossas missões, né? Propósito é algo e missão também é outra coisa diferente, depois eu vou explicar para vocês. Bom, dentro desse método, né, que se chama CORE, clareza, origem, resolução e essência. Ele é um processo para quem, de fato, deseja mudança, está no momento de evolução e transmutação na vida. O que é isso?
é uma pessoa que já está preparada para o novo, para vivenciar a resolução, pagar o preço da resolução, né? Porque ele tem um preço emocional, ele tem um preço de foco naquilo que você precisa resolver, e tem um valor também que você precisa investir e estar disposto a resolver a sua vida. Então, quem ainda está levando a vida com a barriga, acha que ainda tem todo o tempo do mundo para resolver, esse processo não é para você. Esse processo é para quem, de fato, está preparado para crescer, evoluir, ganhar muito dinheiro, ter uma inteligência emocional, uma saúde física e um encontro com a tua alma e o teu propósito. É para essas pessoas que eu criei esse método. E nem todo mundo está preparado para isso, está tudo certo. É para quem realmente, isso é frequência, depois eu vou falar ali. Se você está aqui hoje, é porque você já está vibrando nessa frequência, tá? Tudo na vida é frequência e eu estou emitindo uma frequência. E se você conectou-se com essa frequência, é porque você está preparado para isso, tá? Bom, esse para quem está cansado de tentar e quase conseguir, e que você hoje tem a clareza de que a sua vida, os seus resultados dependem só de você. Por quê? Tem pessoas que chegam achando que é a mãe que tem que mudar, é o pai que tem que mudar, é a esposa que tem que mudar, é o filho que tem que mudar, é o chefe que tem que mudar. Esse trabalho não é para você, tá? Porque aqui nós entendemos que nós somos a chave da mudança e esse processo vai mudar você. E a partir de você, você será essa onda de frequência que vai atuar a todos que estão à sua volta. Quando a luz, né, se você abre um buraco no teto e entra o sol, todos que estão à volta são iluminados com aquele sol. Vou explicar para vocês aí o que significa autoconhecimento e autocura, tem uma diferença. Muitas vezes a gente entra num processo de coach ou de mentoria, que ele é um processo de autoconhecimento, né? Eu conheço a mim, conheço as minhas verdades, é um caminho maravilhoso também, tá? Um caminho do autoconhecimento, ele é um caminho maravilhoso, porque quando eu conheço a minha verdade, eu posso tomar decisões assertivas. Esse processo, além dele ser um processo de autoconhecimento, ele também é um processo de autocura, porque nós trabalhamos com várias ferramentas, inclusive a constelação, que ela é para tratamento, né? Ele não é só de conhecimento, ele é um processo de tratamento, tá? Então, esse é um grande diferencial desse processo. Bom, se você esse processo é para quem já compreendeu que nossos pensamentos criam a nossa realidade. E dentro dessa cocriação de realidade, né, vamos dizer, quem você é hoje, a vida que você tem hoje, você criou. Quando as pessoas me falavam isso, né, que eu estudo muito, a PNL traz isso, física quântica traz muito isso, neurociência, né, também às vezes traz esse conteúdo aí de que nós cocriamos a nossa realidade. Tem uma master top aí no mercado que se chama Elaine Orives, que ela fala o tempo todo de que nós cocriamos a nossa realidade. E quando a gente lê esse relatório de uma inteligência artificial, porque dentro desse programa CORE, além da gente ter o tratamento humano, que é o tratamento terapêutico, a gente também tem um tratamento através de um computador quântico, que é um computador de inteligência artificial. Então, quando esse que é o relatório, que é a modulação que o Guilherme falou, que é o que eu estou sendo modulada, que me deu muita dor aqui. Por quê? Porque ele vai trazer um relatório de questões do seu inconsciente. E dentro dessas questões, ele vai trazer
que você criou a sua realidade. Você vai ter uma consciência da realidade que você está vivendo, você criou. Da mesma forma que você criou, você pode recriar uma nova realidade. Esse computador quântico, ele trabalha com as frequências de cocriação. Então, por exemplo, se lá dentro do meu relatório eu tenho uma leitura do meu inconsciente que eu me sinto incapaz, né? Que eu me sinto uma pessoa incapaz de algo. Muitas vezes ele traz até algo específico lá do que eu me sinto incapaz. Isso pode ter vindo de outras consciências, de outros momentos na minha vida que eu criei essa realidade. Então, aquilo que a minha mente cria, ou que o campo energético cria, muitas vezes eu venho de um sistema familiar que as pessoas dentro desse sistema se sentem totalmente incapazes, e essa realidade foi criada a mim. E aí, como que eu mudo isso, né? Porque eu, racionalmente, eu não quero ser uma pessoa incapaz. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, mas bem no fundo mesmo, tem essa vibração. Então, esse computador quântico, ele atua onde nós, humanamente, não conseguiríamos. Ele faz essa parte, né? Por isso que, dentro desse programa, nós vamos recriar os nossos pensamentos, trabalhando uma saúde perfeita, física e mental, trabalhando a abundância financeira e trabalhando as questões espirituais, né? O que é questão espiritual? É aquilo que está vibrando em você e você nem sabe, né? E através desse relatório de 40 questões aí, que é dessa inteligência artificial, pode nos trazer muita clareza para que a gente, de fato, tenha uma vida leve, resolutiva e profunda. Bom, saber sobre nós mesmos nos dá a clareza da mudança e assertividade. Então, quando a gente faz a leitura desse relatório, até que o Guilherme falou que foi um soco no estômago, inclusive o meu, né? Eu costumo dizer que quando eu conheci esse computador, eu tive uma alegria muito grande, uma tristeza muito grande. Eu ri e chorei na hora que estava lendo, fazendo a minha leitura, porque eu dei risada, porque eu falei, meu Deus, eu sempre sonhei que isso um dia existiria. E isso está diante de mim, né? Como, de que forma, faço a menor ideia, mas isso chegou a mim. Começou a ler, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu ainda tenho essas questões para resolver, porque eu achei que já estava resolvida, né? E aí foi um momento de tristeza, do soco no estômago, de lidar com questões ali desafiadoras para mim, mas vamos aí, estou no processo, também passando no processo junto com as pessoas que estão sendo... Fica que assim como o metro, assim como o quilômetro, ela é um número universal, né? A frequência, ela tem essa nomenclatura no o computador, no nosso tratamento humano, né? O que diz a respeito da minha terapia, ela é toda trabalhada com frequência Hertz, né? Dentro do processo terapêutico. Por isso que o Guilherme falou, mesmo sendo um grupo de tratamento, ninguém vai expor a sua questão. Por quê? Porque nós trabalhamos com o inconsciente, não é cognitivo. A gente fala, a gente comenta, porque ali dentro de um grupo a gente cria uma egrégora e sempre o nosso testemunho ajuda o outro colega que também está vivendo junto comigo algo parecido, tá? Mas isso não é relevante. Por quê? Mesmo sendo um tratamento em grupo, ele é um tratamento individual, porque é o inconsciente de cada um que atua. Então, ele não tem uma interferência, ao contrário de quando a gente imagina uma terapia cognitiva, né? Quando a gente fala terapia em grupo, acho que todo mundo imagina aquelas dinâmicas do AA, né? Alcoólatras anônimos, que a pessoa vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Não, gente, quando a gente trabalha com terapia do inconsciente, ninguém precisa se expor, ninguém vai precisar falar nada, é algo muito tranquilo quanto a isso, tá? Depois o Brito vai falar um pouquinho mais aí, quando ele for dar o depoimento dele. Por quê?
embora nós estamos trabalhando todas as frequências, porque todos nós temos essas dificuldades dessas frequências aqui, quando você lê o relatório, o seu relatório Hertz, o seu inconsciente já sabe quais são as questões pontuais que ele vai trabalhar em você, tá? Mas, no todo, nós vamos trabalhar todas as questões. Depois, vocês vão anotando as dúvidas aí, para vocês depois perguntarem, tá? Para ver se eu estou sendo clara aí na explicação. Bom, aqui está por que eu criei esse método, né? Porque eu sou uma eterna sonhadora. É como eu disse, quando eu conheci esse computador, eu chorei, ou eu ri, né? Eu dei risada de alegria, porque eu sempre imaginei que isso existiria. Pode parecer loucura isso, mas dentro da minha alma, eu sempre soube que eu encontraria uma tecnologia que mudaria a forma de fazer terapia, a forma de resolução, né? Na minha imaginação, eu assistia muito o desenho dos Jacksons. Quem conhece o desenho dos Jacksons aí? Não sei se é do tempo de vocês, sabe a família Jacksons que apertava o botão, os carros voavam? Nós estamos quase chegando nisso, né? Mas eu sempre sonhei que alguém ia enfiar um chip na minha cabeça e ia resolver as minhas questões. Eu sempre sonhei com isso, né? Loucura, mas eu sempre sonhei. Mas aqui a gente não coloca chip em ninguém, tá? Ele é muito mais avançado e mais tecnológico que isso. Eles são frequências que chegam aonde você estiver através de uma foto. Porque todos nós temos um endereço frequencial e único. Por exemplo, a minha foto traz a minha frequência única. É igual quando você manda uma foto pelo WhatsApp para um endereço de frequência. Quem que é o endereço de frequência? É um número que você está mandando. Ele é único e ele só chega para essa pessoa aonde ela estiver com esse celular no mundo. Se ela estava aqui no Brasil e ela vai estar na China, a foto vai chegar do mesmo jeito. O endereço frequencial dos hertz é a mesma coisa, tá? Então, o meu propósito, sempre tive esse sonho audacioso de mudar o mundo. Eu nasci para mudar o mundo. E aí, dentro desse meu propósito maior, que é audacioso, eu hoje sei que eu mudo o mundo mudando o meu mundo. Quando eu mudo dentro de mim, quando eu mudo a mim, eu mudo a todos que estão ao meu redor. E quando você, que passa por esse processo, muda, você é uma semente de mudança no mundo. E você vai plantar a semente de mudança onde você está. No solo, no terreno, no lugar que Deus colocou você. Você é agente de mudança onde você está. E quanto mais o conhecimento, as frequências, o tratamento muda você, mais pessoas fazem a mudança do mundo. E é com pequenas sementes que a gente muda todo um plantio. Então, isso é um sonho, um desejo e uma meta que eu tenho, tá? De mudar o mundo. E por isso que essa é minha missão e esse é o meu propósito, tá? De levar essa semente do bem. E quanto mais eu ajudo pessoas com essa consciência, mais a minha missão é cumprida. Então, juntos, quanto mais pessoas são luz, né, a gente pode mudar o mundo e eu estou dentro da minha missão e do meu propósito, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida aí sobre isso que eu falei? Podem ou falar ou escrever aí, o Brito lê para mim. Estou sendo clara? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode perguntar. Os atendimentos com esse computador, eles são presenciais ou tanto faz, online ou presencial? Olha, a primeira turma, que é onde o Brito e o Guilherme fazem, é presencial. Que foi a minha primeira turma presencial, e agora essa segunda turma, que vai iniciar dia 22, é online. Tá? O tratamento, no online, ele vai ser moldado com algumas outras ferramentas que eu vou
trazer aqui para vocês, mas hoje ele já está em funcionamento presencial, tá? Porque eles são de Jundiaí, e eu estou em Jundiaí. Entendi. Por isso que eles estão em Jundiaí, e eles podem fazer presencial, tá? Nós já estamos sendo modulados para a frequência do Covid. Algumas pessoas que, inclusive, tinham aí, dentro da sua frequência vibracional, uma informação de atração para o Covid, saiu no relatório, e essas pessoas estão sendo moduladas para o Covid também, né? Ou seja, está sendo alterada a frequência. A frequência do Covid é uma frequência do medo. Pessoas que vibram muito no medo são as pessoas que atraem medo e tristeza, né? São as duas frequências. São as pessoas que estão atraindo aí o Covid. Então, as pessoas já estão sendo moduladas aí. A gente está tomando todos os cuidados para o presencial e a gente já está sendo. Mas a próxima turma é online, tá? Interessante. Inclusive, eu acho que os dois saíram modulação de Covid, né? Saiu, né, Guilherme e Brito. Os dois saíram a modulação de Covid. Ou seja, o equipamento já detectou que dentro da frequência deles, eles teriam uma grande probabilidade de pegar Covid. E já estão sendo modulados. Nem todo mundo recebeu essa informação do grupo. Mas os que já foram detectados já estão sendo modulados. Até aqui, mais alguma pergunta? Bom, tá certo, então. Eu vou pedir, Brito, para você aí dar o seu testemunho aí sobre todo esse processo também, de como tem sido para você aí. Oi, gente, boa noite, sou o Brito. Algumas pessoas me conhecem aqui, outras não. Conheci a Sirlene tem 6 meses aproximadamente. Cheguei na Sirlene com uma queixa dizendo que a minha vida financeira não estava legal, mas eu acredito que esse seja o assunto que todos, né, que desejam procurar um profissional como a Sirlene chegam com essa dúvida, com essa queixa, né, que não está ganhando dinheiro e tal, e na verdade não é bem isso, né, tem muitas coisas por trás disso, né, ganhar dinheiro é uma consequência de uma vida equilibrada, de você transbordar a sua essência, se ter um autoconhecimento, tudo isso quando você adquire, o dinheiro ele é uma energia, ele flui de uma maneira muito abundante na sua vida, né? Mas cheguei lá com essa queixa e, na verdade, descobri que não era nada disso. Eu ganho dinheiro, né? E posso melhorar mais ainda, mas resolvi muitas questões que eu tinha, né? Eu tive uma infância muito complicada. A gente acessou as questões uterinas da minha mãe também, foram relatos muito, assim, descobertas muito dolorosas e complicadas. E tudo isso reflete no Brito de hoje, estava refletindo no Brito de hoje, com 41 anos de idade, ainda com alguns processos travados na vida, né? Então, eu passei por alguns processos lá com a Sirlene, já destravei muita coisa, e no meio desse processo aí de 6 meses, a Sirlene chegou com essa novidade, que é essa máquina que faz essa modulação de frequência Hertz, e o que estava a caminho de melhorando na minha vida alguns pontos, essa máquina potencializou bastante, né? Então, melhorou muito mais, né? Me deu muito mais clareza na questão profissional, na minha questão da missão de vida. Realmente saiu essa questão do Covid. Não que eu tinha medo do Covid, mas por ter essa questão da tristeza, né? Porque a minha questão uterina com a minha mãe lá foi uma questão muito complicada antes de eu nascer, tal, rejeição, um monte de coisas que inconscientemente eu tenho uma tristeza que já vem sendo tratada, tal, é algo que às vezes você nem percebe que tem, mas você sente, enfim. E por isso que a máquina me trouxe essa informação. Meu relatório foi um relatório que você tem duas reações, né? Você tem uma reação, puxa,
que é isso, né? Esse sou eu, né? E você fica um pouco assustado quando a máquina te relata esses 40 pontos que a Silene falou que ela lê, mas também você fica super animado, porque está te dando uma solução, né? Está te mostrando quem você é, realmente não é... Para a gente que está no caminho do autoconhecimento, buscando a nossa verdade, buscando transbordar a nossa essência, a gente vai com um pouquinho de medo, né? Sabendo o que vai vir, né? Qual a informação que vem, né? Mas a gente está já num caminho de preparatório, digamos, né? Para ter as verdades, para vir informações que a gente também possa dar conta de lidar com isso, né? Mas o meu relatório foi bastante desafiador, mas também eu fiquei bastante, realmente otimista, porque eu sabia que daquele momento para frente a minha vida iria mudar. E, de fato, eu estou percebendo assim, um brinco muito mais diferente, equilibrado, mais consciente, com mais clareza. E daqui para frente a gente vai conquistando novas coisas, porque a gente vai vibrando numa frequência muito mais alta, né? E a gente vai atraindo novas pessoas, conectando com pessoas com a mesma frequência e co-criando um futuro totalmente diferente, né? Então, eu estou muito animado, realmente, com esse processo que estou passando. É um processo desafiador, mas vale a pena encarar, porque se trata da nossa vida, da nossa essência, e a gente tem pouco tempo aqui neste mundo, né? Então, vale muito a pena a gente viver pleno e viver consciente do que nós estamos fazendo aqui, o que a gente pode desfrutar de tudo isso aqui, né? Às vezes a gente passa uma vida sem desfrutar de nada, achando que é isso mesmo. Então, quando a gente passa por um processo como esse, a gente descobre que a gente pode muito mais e que a gente é merecedor de muito mais. Então, eu estou exatamente vivendo esse momento. Eu sou muito grato aí a Silene. Gratidão, Brito. Você trouxe aqui até uma informação bem importante, né? Muitas e muitas e muitas pessoas buscam a constelação para olhar a questão do dinheiro. Principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo aí, momento de Covid, a energia do dinheiro, o dinheiro está escasso, né? Para quem está vibrando nessa energia do medo, da insegurança, da escassez. Eu sei que o momento é um momento desafiador, é um momento de repensar, de remodelar, de reconstruir, de recomeçar. Muitas coisas precisam ser deixadas para trás e a gente precisa se reinventar. O Covid trouxe o momento da humanidade se reinventar. Será que eu estou no propósito divino? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso que eu faço vai me fazer ir além, vai me fazer eu transbordar em outras pessoas? Então, de fato, é um momento financeiro desafiador. Muitos negócios fecharam, muitos negócios criaram, muitos negócios estão prosperando muito, outros fecharam as portas. Por quê? Porque é o momento da gente remodelar e rever. Será que isso estava me deixando feliz? Será que isso só estava tomando meu tempo? Será que eu só tinha uma fuga para eu não estar com a minha família? Será que o que eu fazia só estava me levando para o caminho só do dinheiro? Então, o Covid veio trazer um sacode para a humanidade. Acorda, a vida não é só isso, né? Fazendo muitas pessoas se reconectarem com seus filhos, muitos casais se separarem, muitos casais casados se conhecerem, né? Conhecendo um ao outro, que talvez nunca tiveram a oportunidade de conviver junto, porque cada um, às vezes, tinha uma fuga no seu trabalho. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento do caminho de volta para a essência. Então, a humanidade se perdeu e o universo deu um jeito de parar tudo que eu quero descer, para tudo que agora eu preciso entrar para dentro de mim. Então, esse programa, Core, ele veio num momento muito especial, porque é um momento que a humanidade precisa parar, né? Às vezes a gente está só olhando para aquele que fechou as portas, para aquele que faliu, para aquele que está com dificuldade. Vamos olhar para um outro olhar, né? Vamos olhar que, de repente, aquela pessoa que trabalhava 24 horas no negócio estava abandonando os filhos. E, às vezes, os filhos estavam indo para um caminho das drogas. Quem não conhece alguém
Ou já ouviu falar de alguém que trabalhava muito e que os filhos estavam sendo perdidos? Então, o universo, Deus, é sempre perfeito e justo. E é esse olhar que a visão sistêmica nos traz. Esse é o olhar das constelações, que nem tudo que a gente olha como ruim é ruim. O momento agora é de conectar as pessoas com a sua essência, com a sua família, com a sua estrutura, com o amor divino, com a espiritualidade. E o mundo precisou parar as pessoas, porque a velocidade com que a gente às vezes estava indo atrás do dinheiro era uma velocidade que a gente passava por cima de filhos, de mulher, de esposa, de outras pessoas. A gente não tinha tempo nem para desfrutar do que o dinheiro podia trazer, né? Pensa aí quantas pessoas vocês conhecem que foram obrigados a conviver com os filhos e que às vezes nem sabe o que estava se passando com o filho. Então, a gente precisa aprender a olhar as coisas com olhos de amor e compreender que Deus é justo e que aquilo que está acontecendo ou com você, ou com outras pessoas, ou com pessoas da sua família, ou com pessoas que vocês conhecem, existe um propósito, né? Aqui a gente tem um desenho de uma uva, e eu vou perguntar para você, quanto vale uma caixa de uva hoje? Né? Da melhor uva aí, quanto vale? Uma caixa de uva aí que a gente compra, né? A última que eu comprei estava R$25, porque aqui em Jundiaí é a terra da uva, né? E aí, a uva bonita ali e tal. Quanto tempo dura uma caixa de uva? Né? Eu acredito que deve durar aí dentro de uma geladeira uns 10, 15 dias. É o tempo que uma uva dura. E a pergunta que eu te faço, né? Se você aí investe R$25 numa caixa de uva e precisa comer ela rápido para ela não estragar, né? Não é isso? A pergunta que eu te faço, quanto vale o vinho mais caro hoje do mercado? Você sabe que existem vinhos aí que custam R$500 mil. Uma garrafa de vinho tem o preço de uma casa. E é a mesma uva. A diferença é que ela foi pisada, processada, guardada, ela foi feito um trabalho ali de um especialista dentro daquela uva, aí tem a uva colhida, o processo que ela foi, né? Tradicionalmente, a gente sabe que a uva é pisada, hoje existem processos aí muito mais tecnológicos para se fazer um bom vinho, e ela foi guardada aí, às vezes por 10, 20, 30 anos, para hoje ser uma garrafa de excelência. A mesma uva que duraria lá no máximo 15 dias, que vendia-se por R$25 a caixa, hoje ela pode ser transformada para um vinho de um valor gigantesco, né? De 25 para R$500 mil, dependendo do tempo do processo dessa uva. E a pergunta que eu te faço é, a sua dor e o seu sofrimento hoje é um processo de tratamento que o universo tem para você. Todo sofrimento, toda dor, todo desafio, toda dificuldade vem nos trazer um conhecimento, vem nos trazer uma sabedoria. E a sabedoria é o vinho. Porque a sabedoria é algo que ninguém me tira, é algo de extremo valor. Quando eu compreendo o porquê que eu nasci com questão A, questão B, questão C. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma grande sabedoria que me veio com muita, muita, muita dor. E é um desafio, ainda não 100% concluído, mas no processo de melhoria contínua. Eu nasci com uma deficiência visual. E durante uma vida toda, eu questionei Deus. Por que que eu nasci assim? Se fosse da sua vontade, eu poderia, do dia para a noite, acordar enxergando, né? Porque milagres existem. E se Deus quisesse, era o que eu questionava sempre a Deus, por que que eu não acordo enxergando? Eu me lembro que, quando criança, a minha mãe, eu sendo de uma família cristã,
a minha mãe me levava numa igreja que talvez vocês conheçam ou não, mas é uma igreja muito conhecida, que se chama Deus é Amor, que hoje o seu fundador já não está mais aqui, mas é uma igreja que é um império. E eu me lembro quando criança, minha mãe pegava o trem e me levava lá nessa igreja, e eu ajoelhava na igreja e ficava orando, né? E eu orava assim, eu não tinha noção nenhuma, era uma criança, eu me lembro que eu devia ter uns 7 anos, e eu fechava os olhos e falava assim, né? Deus, cura a minha visão, cura a minha vista, me faz um milagre que eu quero enxergar. Aí eu abria um olho assim, não estou enxergando ainda, Deus. O milagre ainda não foi. E eu ficava ali, muitas vezes, horas na oração, pedindo esse milagre, que eu queria enxergar, porque a minha mãe tinha essa fé, né? Que eu seria curada através do milagre divino. E eu me lembro que criança, eu fechava o olho, orava, e eu abria, falava, está funcionando, deixa eu pedir mais. E eu passei uma vida buscando esse milagre de enxergar. E uma vida revoltada com Deus. Por que que eu nasci assim? Por que que eu nasci com esse defeito? Se todos podem enxergar, por que que eu tenho que passar por essas humilhações, por esses desafios, por esses traumas? Eu acordei 3 vezes na minha vida cega. Então, hoje, eu já sou um milagre, por eu estar lendo aqui, ó. Eu consigo ler isso que está aqui na minha tela. Pela medicina, eu jamais enxergaria nada, né? Eu tenho o último oftalmologista que eu passei, depois da pandemia, eu tive que trocar de oftalmologista, que eu já passo com ela há 30 anos. Eu levei o meu exame e falei para o oftalmo, eu preciso de um óculos, que eu já tenho uma lente implementada, e eu já tenho uma lente de contato externa. E a hora que o médico oftalmologista viu o meu exame, ele olhava para mim, olhava para o exame, ele falou, viu, mas por esse exame aqui você não enxerga nada. Como que eu vou te dar um óculos? E aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque eu sei que pela medicina eu não enxergaria, mas eu enxergo desafiadoramente, com dificuldade, mas eu enxergo. E aí ele não queria me dar óculos, né? E eu insisti para ele fazer o exame. Falei, não, mas eu quero fazer o exame, coloca lá para eu enxergar. Aí ele colocou, ele falou, você está enxergando, mas não tem como eu te dar um óculos. Ele estava inconformado e eu fiquei insistindo para ele, eu preciso de um óculos, eu preciso de um óculos. Aí ele não queria me dar pela ética médica, né? Pela ética dele, era impossível enxergar. Aí eu falei para ele, eu preciso saber um grau, né? Aí ele falou assim para mim, vai lá na loja dessas lojas de Xing Ling que vende vários óculos e vai fazendo um teste lá de que você enxerga. E aí você compra lá e cada dia você usa um. Aí eu ainda saí feliz, eu fui lá e comprei 4 graus, 4, um de 1 grau, 1 grau e meio, 2 graus e 2 graus e meio. De fato, cada dia eu enxergo com óculos. E eu saí rindo, né? No sentido de que eu já sou um milagre. E que essa dor, que é a minha dor mais profunda, me levou a estar aqui hoje. A ter fé, a acreditar no impossível. E todas as pessoas que chegam a mim, eu sempre falo, a fé é a ausência de dúvida. Acredite no impossível, porque eu sou resultado do impossível humano. E hoje eu tenho a compreensão de por que eu precisei passar por essa dor, hoje eu tenho essa clareza de que porque eu ainda não enxergo, o porquê que quando eu lá orava criança, Deus simplesmente não fez o milagre, Ele deixou eu ser o milagre. Então hoje eu posso dizer para vocês, o milagre existe. E quando você tem fé na sua maior dor, aquilo pode ser reconstruído dentro da sua mente. Eu também estou sendo modulada especificamente para a visão. Então, dentro desse processo aí da modulação, que ela passa por 3 meses, cada dia eu percebo uma diferença. Por exemplo, eu estou conseguindo ler na distância que eu estou aqui hoje, com uma letra bem pequena que está aqui no meu computador, né? Isso já é um milagre. Eu ainda vou voltar lá naquele médico que ficou perplexo, ainda vou enxergar mais ainda, né? Vou esperar a minha modulação terminar e eu vou lá. Então, por que eu contei essa história para vocês?
para dizer para vocês que tudo o que vocês passam, existe um propósito. Quando a gente tem a clareza desse propósito, a nossa vida pode ser mais leve, a gente pode olhar para a nossa dor com dignidade. O que é a dignidade? É olhar a essência divina e o amor incondicional. E a gente pode olhar que Deus, mesmo olhando a gente com os nossos desafios, Ele está nos amparando, Ele nos ama, Ele nos acolhe. Ele podia simplesmente fazer um milagre e fazer eu enxergar da noite para o dia? Sim, Ele podia. Mas é necessário que eu exerça a minha fé através da minha maior dificuldade. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu nasci para enxergar além. Hoje, na minha profissão, no meu método, no meu trabalho, eu aprendo a ser melhor cada dia, enxergando além daquilo que os meus olhos não enxergam. Então, quando uma pessoa chega para mim com um conflito, para uma dificuldade, eu desenvolvi uma habilidade de enxergar além. Mas eu só consegui isso porque eu não enxergo fisicamente. Então, eu precisei passar por todos esses desafios para eu enxergar. Então, eu digo para você, isso é o amassar da uva, né? Eu precisei ser esmagada, mexida, trabalhada dentro das minhas maiores dores, para que hoje eu pudesse ser um vinho, para que hoje eu pudesse trazer um conteúdo de valor para todos vocês, um conteúdo de transformação. E é isso que é a minha proposta aqui para vocês, tá? Dentro dessa modulação, hoje, para quem não conhece a constelação, ela tem um valor de R$380 cada sessão de constelação. Dentro desse processo, que é um programa aí de 12 sessões, a gente vai trabalhar como se a gente fizesse 12 constelações, né? Então, ela teria aí um valor de investimento de R$4.580. Mas os 40 itens, que se você quisesse passar comigo, dentro de um processo terapêutico, para a gente trabalhar os 40 itens que vieram dentro do relatório, cada sessão ela tem um valor de R$380. Vamos dizer que você investiria R$15.200. Vamos dizer aí quase R$20.000 hoje seria o valor desse processo, o valor de transformação desse processo. Que se alguém falasse assim para mim, Sirlene, hoje custa R$10.000 para você passar por esse processo. Eu pagaria, porque eu paguei. Quando eu conheci esse processo, eu também estou sendo tratada por uma outra equipe e eu paguei, sem titubear, R$10.000 por esse processo que hoje eu passo. E aí, dentro do processo que eu passo, dentro dessa modulação, com a empresa que me vende aí esse equipamento, eu criei um outro método de um valor muito mais acessível para que vocês possam passar por esse tratamento comigo. Esse tratamento aí, ele vai se iniciar no dia 22, é uma turma que já está quase fechada, tem algumas vagas, porque o grupo ele é limitado, e dentro desse processo aí o valor é bem menor do que isso, porque eu também compreendi que as necessidades aí são outras, eu já estou numa outra frequência, então eu acredito que as pessoas que chegam estão ainda numa frequência de limitação, uma frequência de dificuldades, e é isso que eu quero transbordar com vocês, né? Dinheiro, ela é uma energia que quem está a serviço da vida atrai. E dentro desse processo, nós trabalharemos dinheiro, também trabalharemos relacionamentos, trabalharemos... são várias técnicas de constelação em grupo que eu vou aplicar em vocês, para que vocês tenham muito maiores resultados, tá? E essa era a apresentação, bem breve, bem sucinta. O Brito vai colocar o link para quem gostaria de conhecer esse método. Você vai preencher o link lá com algumas perguntas, e aí a minha equipe vai entrar em contato com você, para que você possa aí tirar suas dúvidas.
E se alguém tem alguma dúvida aí dentro desse programa, pode perguntar aí, ou escrever, o Brito lê, ou se você pode perguntar, tá?